saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema que me foi proposto, o homem que Deus usa, é um tema bastante difícil. E eu vou explicar por quê. Principalmente quando falamos sobre Neemias. Não foi somente um governador, um administrador, ele foi também um teólogo completo, conforme veremos. Eu vi o esboço dessas mensagens que temos pela frente, um esboço muito bem composto. Quem fez o esboço, irmão Ronaldo? O irmão Alexandre, parabéns, que Deus o abençoe. Um esboço muito bem composto e desafiador também. O homem que Deus usa. Para falar sobre Neemias, nós não podemos usar um tom discursivo, porque é uma mensagem que exige muita reflexão e muito cuidado. Então, vamos usar uma homilia que é uma conversa em tom familiar. Em primeiro lugar, precisamos nos situar cronologicamente e depois veremos o tempo profético. Cronologicamente, nós estamos no ano 444 ou no 5º século antes de Cristo. Agora, quanto ao tempo profético, chamado também Kairós, que é o tempo oportuno ou da oportunidade no qual Deus cumpre as suas profecias, nós estamos dentro deste período que vou ler agora com os irmãos. Por favor, abram as suas Bíblias em Daniel, capítulo 9 e versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Palavra do Senhor. Desde o tempo da saída, ou no qual o rei Ciro deu a ordem para que Jerusalém fosse edificada ou reedificada. Isso aconteceu no ano 539 a.C. Neste ano, o rei Ciro, que havia sido profetizado por Isaías, expede aquilo que se chama de benevolente decreto, por intermédio do qual os judeus são autorizados a voltar a Jerusalém e a reconstruir a sua cidade. Os irmãos observam que nós temos 3 levas de repatriados para Jerusalém. A primeira se deu no ano 538 a.C., e essa leva foi comandada por Zorobabel, um descendente direto do rei Davi. A segunda se deu no ano 457 a.C., e essa leva foi comandada por Zorobabel, um sacerdote, um escriba, um homem de muita cultura entre o seu povo. E a terceira leva se daria no ano 444 a.C., que é o período que estamos tratando neste dia. E essa leva seria comandada por Neemias. Observem os senhores que entre Zorobabel e Neemias nós temos 94 anos, quase um século. E Jerusalém não havia sido restaurada totalmente. Conforme disse o profeta Daniel,
A restauração de Jerusalém dar-se-ia, mas em tempos difíceis. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa não levou 30 anos para ser completamente restaurada. Mas a cidade de Jerusalém, devido às dificuldades, levaria 100 anos para ser recuperada. Mas não adquiriria o esplendor nem de Davi, nem de Salomão. Por conseguinte, nós estamos dentro do tempo das 62 semanas do profeta Daniel. As primeiras 7 semanas se passaram com Zorobabel até a chegada de Esdras. Mas agora nós estamos em um período muito difícil. E tudo isso aconteceu para quê? Para que a religião do Antigo Testamento, que não é o judaísmo, não podemos nos confundir com isso. O judaísmo de hoje não é a religião do Antigo Testamento. Se o fosse, os judeus já teriam recebido Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O judaísmo praticado hoje vai de encontro e não ao encontro do Antigo Testamento. O judaísmo de hoje, repito, choca-se com o Antigo Testamento. É uma religião mística, mágica, de mistérios, tem a sua cabala, tem os seus bruxos, tem os seus feiticeiros, não tem nada a ver com o judaísmo ou com a religião do Antigo Testamento. Então, como nós chamaríamos a religião do Antigo Testamento? Poderíamos chamá-la de hebraísmo, mas talvez não pegaria muito bem. Ou mosaísmo, que é a religião de Moisés, também não seria um termo adequado. Então, podemos chamar a religião do Antigo Testamento de messianismo, a religião do Messias, a religião que espera o Messias. Irmãos, o homem que Deus usa. Nós estamos dentro, portanto, das 62 semanas do profeta Daniel. O homem que Deus usa. Neemias, o conforto de Deus em tempos de crise. Neemias significa conforto, ou Deus é o meu conforto. Mas se Deus é o meu conforto, eu tenho por obrigação confortar os meus irmãos também. Para isso fomos chamados. E Isaías, em um momento muito importante de seu ministério, disse, ou Deus disse por intermédio dele, consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Neemias, o conforto de Deus em tempos de crise. Tentemos aqui fazer um perfil de Neemias. Em primeiro lugar, ele era um homem da palavra, segundo podemos ler em Neemias capítulo 1 e versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Recalias. Permitam-me ler esse versículo aqui na língua hebraica. Divrei Nehemia ben Hacalia. As palavras de Neemias, filho de Recalias. Quem era esse homem? Ele era um verdadeiro teólogo. Ele vivia em profunda comunhão com Deus. Para ser um verdadeiro teólogo, você precisa de 3 coisas básicas. Prestem atenção. Em primeiro lugar, você precisa da ortodoxia bíblica. Você precisa crer corretamente nas Sagradas Escrituras. Ou seja, você tem de ter uma opinião correta acerca da Bíblia Sagrada.
Se não crermos corretamente, como podemos agir com a mesma correção? Ortodoxia. Em segundo lugar, você precisa ter ortopatia, ou seja, você precisa sentir os sentimentos certos. Às vezes, permitimos que sentimentos ruins e até diabólicos tomem conta do nosso coração. E aí está a nossa destruição espiritual, moral e pessoal. Ora, se eu creio corretamente, se eu sinto corretamente, logo, eu vou agir corretamente também. Aí nós temos a ortopraxia, que é a ação correta. E Neemias, esse teólogo prático, reunia as 3 condições para ser um verdadeiro teólogo ou porta-voz de Deus, embora não fosse profético. As palavras de Neemias, filho de Recalias. Ele era provavelmente da tribo de Judá. E Deus resolveu levantar esse homem. Ele se ergueu em um tempo de muita angústia. Vejam bem, angústia. Esse termo na língua alemã, Angst, significa medo também. Não é errado ter medo. Não há nenhum desdouro em, às vezes, amedrontar-nos diante de certas situações. Todavia, nós precisamos vencer o medo para que essa angústia desapareça de nossa vida. Neemias, um homem em sintonia com a palavra de Deus, cria corretamente, sentia corretamente e, como veremos, nessas 6 próximas quarta-feiras, ele agiria corretamente também. Em segundo lugar, um profissional altamente qualificado. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Neemias 1 e versículo 11. Provérbios diz o seguinte: vês um homem perito em sua obra, que sabe fazer tudo corretamente, que tem a excelência como o seu alvo. Esse homem será colocado diante dos reis e não na plebe. Neemias, portanto, era um profissional altamente qualificado. Era copeiro, um especialista em vinhos. Ele não somente provava o vinho que o rei bebia, mas também preparava-o. Conhecia os melhores vinhedos, as melhores safras de vinho, sabia o gosto que o seu rei tinha. Era um homem especializado em vinhos. Eu estava lendo esses dias esse versículo aqui na minha Bíblia Septuaginta, copeiro, oinokos, alguém especializado em vinhos, ou um oficial de vinhos. Era um cargo altamente qualificado. Ele poderia, se quisesse, ter ficado ali em seu palácio, gozando de uma boa aposentadoria depois, pelo resto da vida. No entanto, ele sabia que, por um motivo muito especial, ele havia sido colocado naquela posição, como Esther o fora, para interceder pelo povo de Deus. E às vezes não entendemos isso. Deus coloca-nos em uma boa posição, dá-nos honra, um bom salário,
faz com que transitemos pela alta sociedade, conheçamos pessoas importantes para quê? Para nossa glória pessoal? Não. Fomos colocados ali por um motivo muito especial, para lutar, para interceder e para advogar as causas do povo de Deus. Em terceiro lugar, um homem sábio tinha acesso ao rei e a Deus. Vejamos aqui em Neemias capítulo 2 e versículo 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Irmãos, não é fácil ouvir uma palavra dessa do rei. Que me pedes agora? O rei, segundo esse relato, tinha visto o semblante de Neemias. Naquele momento em particular, ele estava triste, pensativo, um pouco casmurro. Por quê? O rei logo percebeu, ele não está doente, porque se ele estivesse enfermo, não estaria aqui provando vinho, servindo-me. Ele não está doente. Então, é um problema de espírito, de alma. Então, o rei dirige-se ao nosso Neemias, ele diz: que me pedes agora? Irmãos, se não tivermos sabedoria, pediremos coisas para o nosso gasto pessoal, para as nossas vaidades e até para as nossas concupiscências. Mas Neemias não agiu assim. Ante esse oferecimento, ele fez o quê? Diz ele: então orei ao Deus dos céus. Perceberam os irmãos? Isso é sabedoria. Ele sabia falar tanto ao rei da Pérsia como ao rei do mundo, e, de igual modo, ele se dirigia também ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua oração foi rápida, espiritual. Ele mandou uma mensagem instantânea para os céus. É como se estivéssemos em alguma dificuldade e ele pegasse o seu celular e mandasse um zap para Deus. Uma mensagem instantânea. Então, orei a Deus. É aquela oração que precisamos fazer sempre diante de dificuldades e de um oferecimento como esse. Nós precisamos de homens sábios, não propriamente de homens eruditos. Às vezes temos muita erudição, mas não temos sabedoria. Lemos, estudamos, pesquisamos, vamos à internet, frequentamos bibliotecas, somos apenas eruditos. Temos tão somente erudição, mas não possuímos a verdadeira sabedoria. O homem sábio, verdadeiramente inteligente, é aquele que sabe ligar as coisas. Inteligência, intelligere, ou seja, interligar. Precisamos interligar as coisas. E neste momento, Neemias, um homem sábio, age como? Ele interliga as coisas. Diante desse oferecimento, ele faz uma interligação direta com Deus. Hajamos assim. Em nossa vida enfrentamos muitas dificuldades. Às vezes, diante de homens poderosos, inflexíveis, mas naquele momento devemos mandar uma mensagem para Deus. Uma oração em espírito. E agora, Senhor, como vou agir? Isso é sabedoria. Em terceiro lugar, aliás, em quarto lugar, era um homem corajoso. Porém, eu disse:
homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias capítulo 6 e versículo 11. Neemias, durante a sua obra de reconstrução dos muros de Jerusalém, sofreu muitas ameaças. Diante daquelas ameaças, daquelas caras feias, daquelas cataturas todas, Neemias poderia pensar: voltarei para Persépolis, para o palácio do rei, para Suzã, voltarei para lá. Mas ele não fez. A sua resposta foi: um homem como eu fugiria? Irmãos, ele tinha os seus temores, é claro que os tinha, como eu os tenho, como você os tem, como todos os temos. Mas Deus quer que sejamos homens, servos e servas corajosos, porque as dificuldades às vezes se multiplicam e não podemos mais recuar. Um homem como eu fugiria? Não podemos fugir diante de caras feias, daquela feroz catatura, segundo lemos no profeta Daniel, porque ao nosso lado está o Senhor Jesus Cristo. Não tenham medo. Se quisermos realmente reconstruir os muros de Jerusalém, temos de agir como Neemias. Um homem como eu fugiria? Não, não fujo. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de timidez, de recuos. O Senhor nos deu um espírito de coragem, de uma coragem santa. Em quinto lugar, um homem com discernimento espiritual. Esse é o perfil do homem que Deus usa. Um homem com discernimento espiritual. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Neemias capítulo 6 e versículo 12. Como é necessário esse discernimento espiritual? Diante de uma grande obra, quando nos pomos a reconstruir muros, somos amedrontados, tentam enganar-nos, aparecem falsos profetas, falsos sonhadores e falsos visionários. E quando Neemias ouviu aquela profecia, aquelas mensagens estranhas, ele, como bom teólogo que era, ele sabia discernir entre a sua mão esquerda e a direita. Ele ouviu e disse: não é de Deus essa mensagem. Não é de Deus essa mensagem. Nesse período, talvez os dois profetas pós-exílicos, Ageu e Zacarias, já tivessem morrido. Mas Neemias tinha junto de si a palavra de Deus. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. É claro que, como pentecostais, nós acreditamos nos dons espirituais, na profecia, nas línguas estranhas, interpretação, dom de ciência, dom de sabedoria, mas precisamos ter também o discernimento de espírito. Então, não se amedronte diante de certas profecias. Coragem, prossiga, ande. Foi Deus que falou. Se é o meu Deus, eu ouço. Agora, se é um Deus estranho, eu não tenho nenhuma obrigação com ele. Irmãos, hoje,
na reconstrução de muros. Precisamos de discernimento espiritual, porque juntamente com as mensagens divinas chegarão também as mensagens satânicas. Juntamente com as verdades, chegar-nos-ão também as meias-verdades. Juntamente com a voz de Deus, ouviremos alaridos estranhos. Às vezes soam como voz de Deus, mas não o são. Muito cuidado. Em sexto lugar, um homem íntegro. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Neemias 5:18. Neemias, como funcionário público, como funcionário do rei, porque ele havia chegado a Jerusalém nessa condição, era um status muito honroso, ele tinha direito a tudo isso. Ao boi, ao vinho, ao trigo e ao azeite, ele poderia desfrutar de tudo isso, era-lhe lícito. Mas como diria o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E observem que esse homem era rico, era poderoso, tinha muito dinheiro e muita prata. E ele pensou, por que toda essa riqueza? Por que Deus enriqueceu-me? Ele era um homem rico. Diante daquela servidão toda, daquela miséria toda, ele disse, não usarei dos meus direitos como governador. Além de comer de seu próprio pão, alimentava todo o seu staff, toda a sua equipe. Não tenham dúvida que muitos dos irmãos chegarão a ter muito dinheiro aqui. Serão pessoas ricas, poderosas, influentes, mas não se esqueçam de uma coisa: o seu dinheiro não será seu, pertence ao Senhor. Quando você se vir em meio àquela fartura, lembre-se de uma coisa: por alguma razão, o Senhor me deu todo esse ouro e toda essa prata. Então, utilize-os bem. Utilize-os bem. Abra sua mão e socorra os necessitados, principalmente os domésticos da fé. Não tenham dúvida, muitas pessoas aqui terão muito dinheiro. Utilize-os bem na obra de Deus. Um homem profundamente humano. Mas os primeiros governadores, ele não se referia aqui ao governador Zorobabel. O Zorobabel, que vivera há uns 100 anos antes, não era Zorobabel. Eram os governadores que vieram depois de Zorobabel. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Neemias 5 e versículo 14. O Senhor Deus não gosta de opressores, não gosta de tiranos. Neemias
Ele poderia ser um tirano porque era o governador, gozava de todos os favores reais, tinha muito ouro, tinha muito dinheiro, era a autoridade máxima em Jerusalém, na Judéia, mas era um homem humano. Sabia como tratar a sua equipe, tratava bem, com humanidade. Todos se sentiam bem à sua volta. É Neemias, eu quero estar ali. É Neemias, conversarei com ele. Quando Neemias chegava, todos se reconfortavam, porque ali estava um homem de Deus. E observem, Neemias era um grande líder. O grande líder faz com que os seus liderados sintam-se bem à sua volta. E quando Neemias ergueu a bandeira da reconstrução dos muros, todos disseram: presente, estou aqui. Mas os governadores que vieram antes dele, irmãos, eram opressores, ladrões, corruptos, e estavam oprimindo o povo ainda com 40 ciclos de prata anualmente. Isto significava, ou significa, que os judeus tinham de trabalhar 1 mês e 10 dias apenas para pagar impostos indevidos a esse governador, fora os impostos devidos ao rei. Como viver dessa forma? Como viver dessa forma? Esses governadores bem que mereciam uma outra operação Lava Jato, não é? Mas, irmãos, o homem que Deus usa tem essas qualidades. E vejam bem, em 8º lugar, um homem que deu total prioridade à palavra de Deus. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Neemias 8, versículo 1. Ou seja, esse governador, que era um teólogo completo, dava total prioridade à palavra de Deus. Para entendermos corretamente essa história, precisamos ler esses livros. 1 Crônicas, 2 Crônicas, o livro de Esdras e o livro de Neemias. Por quê? Pois os 4 livros foram escritos por um único autor, Esdras. No primeiro livro de Esdras, nós temos uma síntese da história sagrada. No segundo livro, Esdras preocupa-se com a reforma e com o avivamento do povo de Deus. Duas coisas precisam andar juntas: reforma e avivamento. Não adianta reforma se não houver avivamento. E o avivamento não é possível sem uma profunda reforma. Por isso que muitas igrejas reformadas não saíram do lugar, porque faltou-lhes o verdadeiro avivamento espiritual. Reforma sem avivamento é tão somente uma reforma organizacional. Nós temos que recuperar não a organização primeiro, mas o organismo, para que a obra de Deus ande. E Neemias fez com que Esdras se apresentasse no púlpito e explicasse a palavra de Deus para que todos fossem devidamente avivados.
Segundo ponto, um homem angustiado por seu povo e por Jerusalém. Neemias era um homem que se preocupava com os judeus e com Jerusalém. Neemias 1:1. As palavras de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, uma cidadela bonita, urbanizada, com tudo aquilo que havia de belo no mundo. Era algo maravilhoso. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Alguns dos presentes aqui alcançarão posições muito boas. Não estou brincando. Alcançarão posições muito boas. Quando você estiver lá em cima, não se esqueça do povo de Deus. Por favor, não se esqueça do povo de Deus. Neemias estava naquela posição maravilhosa, copeiro do rei, um excelente salário, um homem rico, milionário, para os padrões da época, um homem riquíssimo. No entanto, seu coração estava em Jerusalém. Quando viu o seu irmão e os judeus que com ele estavam, o seu coração só perguntava por uma coisa: como estão os judeus que escaparam? Como está Jerusalém? Neemias sabia perfeitamente que o seu alto posto não era seu, era de Deus. Não se esqueça disso. Quando você assumir altos postos, o seu posto não é seu, pertence a Deus. Neemias perguntou: e os judeus como estão? E a minha querida Jerusalém como está? Observem, Neemias nascera no exílio, fora educado no exílio, fora preparado para servir o rei no exílio. Ele não conhecia Jerusalém. Neemias estava angustiado. Agora, angustiados também estavam o seu irmão Anani e os judeus que com ele vieram. Eles andaram muito, caminharam muito. Irmãos, 800 quilômetros a pé. De Jerusalém até Bagdá, até aquela região do antigo Império Persa, dá uns 860 quilômetros aproximadamente. Já imaginaram andar tudo isso? Pelo que eu li no livro de Esdras, daria uns 3 meses de caminhada. Caminhar durante 3 meses para dizer que Jerusalém e o povo de Deus não estavam bem. Isso é angustiar-se. Precisamos de angustiar-nos pelo povo de Deus. Neemias poderia dizer: eu estou bem aqui, eu vivo bem, estou em Suzã, uma cidade maravilhosa, é a capital do mundo, eu tenho ouro, já estou aposentado. Mas não assim. O homem que ama o povo de Deus jamais se aposenta. Mesmo que ele não possa fazer outros serviços, ele estará orando em prol do povo de Deus. É um homem que Deus usa. Você quer ser usado por Deus? Angustie-se, chore, mande clamores para o alto, não se conforme com a nossa situação.
Vejam bem o nosso país. Que dificuldades enfrentamos hoje? E às vezes pensamos, eu estou empregado. O meu dinheiro cairá todas as quinzenas, graças a Deus por isso. E o seu vizinho? E os irmãos na igreja? E os muros de Jerusalém? Angustie-se. Nós estamos em um tempo de angústia. Um cenário nada animador. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, vejam bem, lá na província, a 800 quilômetros de distância, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Neemias 1 e versículo 3. Zorobabel, devido às suas dificuldades, pôde apenas reconstruir o santo templo. Não com a glória antiga, não com aquele esplendor primevo, não, senhores. Mas não teve condições nem tempo para reconstruir os muros de Jerusalém. E a obra de Deus precisa ser completa. Não basta restaurar-lhe o templo. É necessário, é urgente, restaurar os muros da cidade de Jerusalém. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Os adversários entravam, pilhavam os judeus, debochavam dos judeus, gargalhavam dos judeus, pois não havia muros, não havia portas. E se não há portas nem muros, não há guardas também. Guardar o quê? Fechar o quê, se não há portas nem muros? É necessário reconstruir os muros de nossa vida, os muros de nosso coração, de nossa mente, colocar portas novas para que Satanás não fique soprando besteiras e bobagens em nossa mente. É necessário reconstruir os muros de nosso lar, para que Satanás não entre com mensagens perniciosas e nos roube os filhos, o cônjuge. É necessário reconstruir os muros de nossa igreja, enfim, reconstruir os muros da obra de Deus. Neemias angustia-se pela herança de Jacó. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1 e 4. Ele angustiou-se, ficou triste, não por uma hora, não por 2 dias, mas diz aqui a palavra de Deus, por alguns dias, e lamentou. É necessário lamentar. E orou, é necessário orar. E jejuou, é necessário jejuar. Isso é angústia. Deus usa pessoas assim. Se estivéssemos em seu lugar, como agiríamos? Eu estou bem aqui. Deus usará uma outra pessoa lá de entre aqueles judeus, daqueles líderes. Neemias, no entanto, sabia que se estava ali, naquele lugar estratégico, era porque Deus o colocara. E o mesmo sentimento de urgência tinha Ester. Ester estava perante o rei.
Por isso ela arriscou-se, porque Mardoqueu lhe dissera com urgência: olha, eu sei que a salvação dos judeus virá. Virá por este ou por aquele, mas veja bem, é para uma ocasião como esta, para um tempo da oportunidade como este, que você, Esther, foi colocada como rainha. Rainhas, não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Rainha do lar, rainha de uma grande empresa, de uma grande organização. Isso vai acontecer com as nossas funcionárias, com algumas? Sim. Rainha, não se esqueça disso. Quando você estiver lá, desfrutando de tudo isso, lembre-se do povo de Deus e daqueles que estão em grande miséria. Estamos falando em grande miséria. E o nosso país, e até partes de nossa igreja, encontram-se em grande miséria, não somente moral e espiritual, mas também material. É necessário fazermos alguma coisa. A oração de Neemias. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias 1 e 5. Agora, o teólogo Neemias faz esta oração perfeita. Ele evoca as alianças passadas. Eu gostaria que cada um dos nossos teólogos fosse um homem de intercessão e de angústia. Às vezes lemos muito, estudamos, conhecemos o grego, o hebraico, vivemos entre os livros, e o nosso gabinete está tão abarrotado de livros que não temos um espaço sequer para dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor. Mas a sala de Neemias era grande. Ele pôde angustiar-se e orar, e mesmo assim não esqueceu de suas obrigações diante do rei. Ore, interceda, busque ao Senhor para que os muros sejam levantados de imediato. Um homem de confissão e intercessão. O homem que Deus usa, intercede. Neemias 1 e 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Eu, particularmente, li o livro de Neemias diversas vezes e não observei nenhuma digressão moral na vida desse homem. Nenhum pecado, nenhum agravo, nenhuma concupiscência. Pelo contrário, este homem era moralmente perfeito. No entanto, aqui, ele está confessando os pecados de seu povo. E nessa confissão, ele se inclui também como responsável por esses pecados. O que isso significa? Significa que se não intercedermos pelos pecadores, nós seremos tidos como pecadores também diante de Deus. Se a igreja peca, se o meu irmão peca, se a minha irmã erra, eu não posso apenas apontar os pecados. Na minha confissão, eu tenho de me incluir também como pecador para que Deus tenha misericórdia de mim. Não adianta eu dizer: a igreja de hoje está em pecado, o povo hoje é infiel. Irmãos,
essa minha oração é pecado. Essa minha oração e essa minha reclamação é infidelidade também. Eu devo limitar-me a confessar os pecados de meu povo e os meus próprios pecados para que Deus nos avive. É uma situação delicadíssima. Prossegue Neemias: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Neemias corrupto? Um homem que abriu o seu tesouro particular, o seu dinheiro para alimentar o povo, corrupto? Não, senhores. Mas naquele contexto, ele se colocava sacerdotalmente entre o povo e Deus, para interceder pela nação de Israel. Quando nos colocamos como intercessores, nós levamos em nossa alma os pecados de nosso povo, de nosso irmão. É como se dissesse: Senhor, eu estou aqui. Não castigue aqueles pecadores, castigue a mim. Isso é intercessão. Um homem com a visão das urgências divinas. Não vamos ultrapassar o tempo, diretor. O silêncio de um homem de visão. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Neemias 2:12. Diante de uma crise, de uma grande dificuldade, nós temos que, às vezes, ou quase sempre, ficar calados. Eu sei que a situação está ruim, mas agora é hora de calar-me. Não comentarei com ninguém. Eu sei que estamos em crise, mas se eu começar a falar, essa crise aumentará ainda mais, de forma exponencial. Neemias calou-se. Diante de certas crises, cale-se. Só fale na hora certa para a pessoa certa. Não podemos fazer um marketing da crise. Não podemos espalhá-la, torná-la grande. Neemias, como um homem sábio, como um verdadeiro teólogo de Deus, fez o quê? Calou-se. Os muros estão derribados, o povo encontra-se em grande miséria, mas agora é hora de silêncio. Calar-me-ei. Mas nós lemos lá no início do livro, palavras de Neemias. Mas agora um homem de palavras, palavras de Deus, cala-se, silencia-se. Você que está passando por uma grande crise, é hora de silêncio. Não espalhe a sua crise, não a faça crescer, não a desenvolva. Não seja o marketing da sua crise. Simplesmente se cale, porque Deus sabe. Mas o seu amigo nem sempre precisa saber da sua crise. O seu parente, por mais chegado, por mais amável, não precisa tomar conhecimento de sua crise agora. Os muros estão caídos, está tudo derribado, mas é tempo de silêncio. E observe, Neemias tinha razões para gritar, para chorar, para berrar, para fazer um estardalhaço tremendo. Silêncio. E observem o que ele viu. De noite, parece que as noites
Parece que de noite as coisas tornam-se mais avolumadas. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão. Irmãos, crise é isto, é um dragão. O dragão estava lá, amedrontava todo mundo. Neemias ficou em silêncio. Talvez o seu dragão seja descomunal, grande, que até ventila fogo. Mas Neemias fez o quê? Além da porta do dragão, para a porta do monturo, para a porta do lixo. Mas que crise! Além do dragão, lixo, ruína. Irmãos, isso significa o quê? Que aquela porta, vejam bem, aquela porta que não foi reconstruída no tempo certo, tornou-se o que agora? A porta do dragão. O dragão está lá, mas se você reconstruir a porta agora, aquele dragão vai embora. Se você o expulsar agora, aquele dragão vai embora. E a porta do monturo. Você não reconstrói a porta, talvez por medo, por um comodismo, e aquela porta que poderia ser de honra, torna-se a porta do lixo. Todo mundo vai lá e despeja lixo, despeja monturo, despeja dejetos e fica algo imundo. Não permita isso. Reconstrua os seus muros e as suas portas com urgência. Com urgência. E o dragão vai embora. Chega um momento em que nós, crentes, não podemos ficar discutindo com Satanás por muito tempo, irmãos. E há crentes que gostam de discutir com Satanás quando são tentados. Concordam comigo? Diante de uma tentação, eles adotam uma posição passiva. Tudo aquilo que Satanás diz, eles aceitam, não rebatem. Assim se deu com Eva. Mas com o Senhor Jesus Cristo não foi assim, não. Apareceu Satanás com as suas tentações e o Senhor Jesus adotou uma posição ativa. Está escrito. Está escrito. Está escrito. E, pelo jeito, Satanás queria prolongar aquela discussão teológica com Jesus por muito tempo. Jesus pensou, olha, eu já dei muita trela para esse indivíduo aí. Aí Jesus disse, arreda-te de mim, Satanás. Irmãos, devemos repreender o diabo, porque ele quer discutir conosco. E se discutirmos com ele, a nossa teologia não é suficiente para derrotá-lo. Há quanto tempo você estuda teologia? Olha, 12 anos. Eu fiz o bacharel, eu fiz algumas pós, eu tenho mestrado e um doutorado e um pós-doutorado. 12 anos. E você sabe há quanto tempo Satanás estuda teologia? Há pelo menos 10.000 anos. Neemias não perdeu tempo discutindo com o dragão, nem com o monturo de lixo. Porque quando você discute com o dragão, a sua porta, o lixo aumenta. E finalmente, então lhes disse, vamos dizer e fazer o apelo no momento certo. Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Neemias 2:17. Chegou o momento de reconstruir os muros.
de não discutir mais com o dragão, de reclamar daquele monturo de lixo. Reconstrua os muros, mande o dragão embora e limpe esse lixo. E limpe esse lixo. O lixo do coração, da alma. Você permitiu que a porta da sua alma fosse derribada? Aí Satanás fez o quê? Colocou um dragão ali e começou a amontoar lixo na sua alma, na sua casa, no seu relacionamento conjugal, na sua comunhão cristã. Vamos acabar com esse monturo agora. Finalmente, eles declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor.